casado, agora eu vou te abençoar. Tanto que a igreja não pode fazer o casamento religioso antes do civil. Imagina, o cara vai, não, pastor, é que eu vou casar lá nas Maldivas, e eu queria que o pastor já fizesse o casamento religioso aqui agora, mas o documento vai ser assinado lá, o pastor vai e faz o casamento aqui, o cara chega na hora e fala, não vou casar mais, acabou, e aí como é que faz? Não vale aquele casamento da igreja. Então o pastor não pode fazer. Não, querido, você vai lá nas Maldivas, casa lá certinho no cartório, e depois você vem aqui que a gente faz seu casamento na igreja. É só para ser abençoado. É para ser abençoado. O casamento da igreja não tem validade civil. Entendeu? Então, tem validade da bênção, de chamar a bênção de Deus para a sua vida. Isso sim. A bênção para esse casamento que você está fazendo, entendeu? Mas validade civil não tem. Embora no passado, muitas vezes, minha avó foi uma gracinha. Eu preguei para minha avó, ela era católica, roxa, o pastor Mauri lembra desse episódio, Mauri participou também com a gente desse tempo. Minha avó era muito católica, roxa mesmo, e aí ela aceitou Jesus, falei, vó, agora a senhora precisa batizar. Ah, como assim, meu filho? Vó, aceitou Jesus, tem que batizar, nova criatura. Ah, mas tá bom, e como é que é? Falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, a senhora está casada certinho, bonitinho, a senhora fuma, tem que parar de fumar, tal. Ela falou assim, meu filho, só que tem uma coisa, eu não sou casada no civil. Eu olhei assim e falei, ó, como assim? Eu falei assim, não, é que na nossa época, lá atrás, não casava, era só na igreja. Era só na igreja. Eu falei, sério, vó? Aí reunimos todo mundo da igreja, cada um deu um pouquinho de dinheiro, fomos lá, fizemos o casamento da minha avó no civil, aí depois fizemos a festa da igreja, entendeu? Abençoando a aliança dela com o meu avô. E depois, mais pra frente, ela morreu. Você vê que coisa? Você batizou? Se batizou, firmou com Jesus, meu avô também se converteu, firmaram os dois. Nas décadas de 70, né? Tem 70, não, mas minha avó acho que ela era bem da época de 50. Mas minha mãe também não era casada no civil, no lugar de cartório. Não, antigamente era só na igreja. Por isso que eu estou falando pra você, e valia naquela época? Por que valia? Porque valia porque não tinha cartório. Era outra lei. Era a única forma que as pessoas tinham de casar. Entendeu? Aí quando instituiu os cartórios, que agora realmente civil e penalmente, né, a pessoa só pode se casar no cartório, aí acabou, aí você tem que passar por aquilo ali, porque senão você não é reconhecido. Porque daí se tornou lei. Aí se tornou lei. Na terra, ligado no céu. Exatamente, entendeu? Você vai pegar as tribos indígenas, por exemplo, como é que eles casam lá? O ritualzinho deles lá que eles fazem aí quando casou. Ele está casado? Para eles está casado, acabou. Mas se eles quiserem expressar na sociedade aqui fora, o que vai ter que fazer? Eles vão ter que se casar no civil. Mas é porque aqui se tornou uma lei. Aqui é outra lei. Tem que seguir as leis, porque Exato. as leis são instituídas Por Deus, tá bom? Então, é muito importante a gente entender isso, tá? Então, o propósito da relação sexual, para selar a unidade matrimonial, vimos aqui então. Segundo, terceiro, a união física dos dois no leito matrimonial, a relação sexual completa e consuma o casamento. Então, sem a relação sexual não há casamento. Só há o casamento quando se consuma o ato sexual, ok? Para a procriação. Então, o sexo também foi feito para procriar, mas não só para procriar. E existem igrejas, às vezes, que acham que o sexo é só para ter filho. Não é só para ter filho. O sexo é para ter filho. E como é que eu sei que não é só para ter filho? Por que eu sei que não é só para ter filho? Porque a Porque gente tem prazer. não é só por isso, não. Não é, porque assim, não é só pra ter filho. Porque, por exemplo, a relação entre o casal une mais o casal. Não, mas não é só isso. Sabe por que não é só isso? Tem uma coisa que é decisivo. Por que o sexo não é só para ter filho? Existe uma coisa que é decisiva. O ciclo menstrual. O ciclo menstrual determina que o sexo não é só para ter filho. Porque a mulher só tem filho no período menstrual. Da ovulação. Se a mulher não tiver no período de ovulação, ela não tem filho. É por isso que as mulheres no passado usavam tabelinha. Entendeu não? Hoje tem os anticoncepcionais, mas na época do passado as mulheres usavam tabelinha, que é mais antigo. E por que dava certo a tabelinha naquela época? Porque as mulheres não comiam essas porcarias que nós estamos comendo hoje, que tem alterado o sistema hormonal das pessoas. No passado dava certo. Mas não dava muito não, né? Porque era uma tantada de filho que o povo tinha. Dava, mas não dava tanto não. Mas dá. Conheci o senhor no final de semana, ele tem 75 anos. Ele falou assim, porque eu tô com meus... eu tenho 22 netos. 22 netos? Mas quantos filhos o senhor tem? Ah, tenho 24. Mas sabe por quê também, Daniel? Porque assim,
pessoal não tinha muito conhecimento dessas coisas, tá? Embora a gente saiba que o ciclo menstrual é o que faz a mulher gerar filho ou não, mas as pessoas na época não tinham esse conhecimento. Então, se elas tivessem, elas controlariam melhor, entendeu? Mas elas tinham esse negócio de tabelinha. As mulheres tinham isso daí. Mas elas não tinham esse conhecimento total de que elas poderiam fazer sexo fora desse prazo e não engravidariam. Elas não tinham todo esse conhecimento, entendeu? Mas muitos que já eram um pouco mais avançados, que tinham escola, que tinham estudo, sabiam disso. E aí eles conseguiam controlar, tá, pela tabela. Entenderam ou não? Entendi. Então isso mostra, a tabela demonstra que que o sexo não é só para ter filho. Entendeu? Isso deixa bem claro para nós. Qualquer pessoa que for inteligente vai ver. Porque se Deus quisesse que a mulher tivesse filho, então toda hora que você fosse ter relação, a mulher engravidaria. Mas não, existe um momento que o homem tem relação que a mulher não engravida. E esse momento é o momento do prazer. Não é para fazer filho. Amém, Jesus? Um amigo meu, pesca nos dias aí, ele estava pescando lá e deu hora do almoço. A gente estava almoçando lá junto, lá embaixo na árvore, lá conversando. Falei, nossa, Deus é bom, hein? Falei, o que foi, gordão? Minha mulher acabou de ligar para mim aqui agora. O exame lá deu positivo, está grávida de novo. Aí. Falei, amém, né? Falei, amém se fosse um ou dois, fosse só o Brian, mas já é o nono, nossa. Então. Falei, mas como assim o nono? Ele falou, não, seu marido, já estamos juntos há uns 30 anos. Eu falei, tudo bem, eu já estou 33 também. Então eu tenho que ter 30 de filho, então? Nossa, só que eu tive o primeiro, nossa, eu tinha 14 anos. Nossa. 14 anos e ela tinha 13 anos. Então, mas eles não usam nenhum meio de contraceptivo? Não usou, né? Não usa. Então, hoje, gente, ó. Tá confiando na tabelinha. Hoje a tabelinha não funciona mais. Por que não funciona? Não funciona por causa desse que eu falei pra você. Até o anticoncepcional falha. Então, a comida hoje em dia, ela tá mudando sabe, o sistema hormonal não só da mulher, mas dos homens também, entendeu? E aí não tem como controlar. Não tem como controlar. Por isso que tá acontecendo isso aí. O cara tem que ir pro, sei lá, colocar o DIU, sei lá, fazer alguma coisa lá, entendeu? Operar. Por que não operar? Mas a Bíblia fala que não pode evitar. Tem que fazer. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala nada sobre isso, sobre a questão de evitar. Não. Até porque se Deus colocou essa forma da mulher engravidar naturalmente, já deixa bem claro que em algum momento, como vai ter relação, não vai engravidar. Então não há problema nenhum. Aquele esperma não tem problema nenhum de ser jogado fora ali, no sentido de ter relação sexual com a mulher, porque não vai gerar filho. Porque ela está fora desse momento ovulacional, entendeu? Não tem problema. Então, não é problema nenhum você ter a contracepção, entendeu? Não é problema. O problema é depois que tiver gerado o filho, que já é a pauta aí que está sendo, né, do aborto, aí é problema. Por quê? Porque aí é um crime. Biblicamente falando, aí é um crime. A partir do momento que tem ali, porque para o mundo dizem feto, mas a Bíblia não fala feto, a Bíblia fala filho. A Bíblia fala filho. A mãe não tem feto, a mãe tem um filho na barriga. A ciência quer mudar o aspecto das coisas para poder amenizar a situação e para poder dar vazão no que estão fazendo de errado. Mas o esperma já é vivo, já. Não. Vivo, O esperma não. O esperma não tem problema. Jogar fora não tem problema. Entendeu? Nesse caso, não tem problema. Porque a mulher vai ter um momento de relação sexual que o esperma não vai funcionar nela. Então não há problema nenhum. O problema é depois que gerou. Porque depois que gerou, aí é um filho. Não importa o tamanho que ele está. Não importa a semana que está. Tá bom? Regras para considerar. Em todo ato sexual, cada um deve procurar a felicidade do cônjuge. Não pode se transformar em um ato egoísta. Muito menos um atropelo de sentimentos do outro. Então, tem que haver um acordo, amados, tem que haver um acordo entre o marido e mulher para poder os dois se satisfazer na relação. Eu falei para vocês, está tudo bagunçado, está tudo difícil. Eu fiz um estudo uma vez, e nesse estudo falou que 70% dos homens hoje têm a ejaculação precoce. E por que tem ejaculação precoce? Por causa da comida, pessoal. Infelizmente, é um problema de saúde pública. E aí tem que se procurar um tratamento para isso, entendeu? E como é que você faz o tratamento? Tem que procurar, né? Tem as ervas aí que ajudam, entendeu? Tem a maca peruana, tem o ginseng, não sei o que lá mais, tem um monte de coisa que pode ajudar a... Gente, é um problema sério isso daí, tá? Não é para rir não, é para chorar. Muitos casamentos se desfazem por causa desse problema, entendeu? A ejaculação precoce é terrível.